Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma Suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Todo mundo tem um salmo que ama, todo mundo tem um salmo que se identifica, que diz assim, olha, esse salmo, ele traz uma palavra tão grande ao meu coração, tão profunda, eu me identifico tanto com as palavras desse salmo, né, que ele poderia ter sido escrito por mim, né? E a gente, aquele salmo que a gente tem de cabeceira, que a gente gosta, que a gente realmente ama. Vocês sabem que o livro dos Salmos tem 150 salmos, eles têm autores de mais diversos, né? Eu já comentei inclusive isso numa outra meditação, sendo Davi o maior escritor de salmos, né? Ele escreveu quase a metade, mas os salmos eles têm diversos autores e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o meu salmo preferido, né? Aquele que é o meu salmo do coração, meu salmo de cabeceira, que é o Salmo 84. Ele diz assim: quão amáveis ou quão agradáveis o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lugar em andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força, os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também enchem as cisternas, prosseguem o seu caminho de força em força, até que cada um deles se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor dos exércitos, escuta, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa bem algum aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Então, eu acho que o fato de eu gostar muito desse salmo tem a ver com a minha conversão, né? Eu me converti aos 14 anos de idade, né? Essa semana completo 56 anos, agora é dia 10 de janeiro, e já são 42 anos, né, nessa caminhada com Cristo, uma caminhada feliz. Ai de mim se não caminhasse com Ele, mas desde a minha conversão, desde os meus 14 anos, que eu nunca mais saí da igreja. Uma coisa assim, eu sempre me identifiquei, eu gosto de estar congregando, gosto de estar com as pessoas, né? Eu gosto de estar ali na casa de Deus, participando ativamente das programações, indo aos cultos, indo às reuniões de oração, indo às EBDs, enfim, eu sempre fui muito integrada e eu sempre me identifiquei muito em estar ali naquele lugar, na casa de Deus, nas reuniões. É certo que a casa de Deus é o nosso coração, né? Não adianta você se reunir em nenhuma comunidade de fé se o seu coração não estiver ali. Se Deus não estiver no teu coração, se Jesus não habitar nele, né? Coisa mais importante é o nosso coração ser esse tabernáculo de Deus, ser essa casa que acolhe a Deus e que vive por ele. Mas é importante congregar.
Jesus falou para a samaritana, ela perguntou assim, onde é o lugar de adoração? É ali no templo em Jerusalém ou é no monte? Jesus disse, mulher, chegou a hora e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Mas isso não invalida, né, a nossa necessidade, a nossa alegria de nos congregar, de estar na casa de Deus, de estar nesse lugar, nessa reunião de pessoas, nesse ajuntamento, né, chamado igreja, comunidade de fé, e que a gente está ali ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores, a gente está integrado ali naquela comunidade. Por quê? Aí eu separei um texto aqui de Tiago, que eu achei interessante, que diz assim, é Tiago capítulo 5, a partir do verso 13, diz: entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que cante louvores. Entre vós há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Esse é o motivo da gente se congregar, né? É a gente ter essa troca de energia, essa troca de oração, né? De você compartilhar com as pessoas as suas necessidades de oração, é você compartilhar as suas alegrias, as suas vitórias, as suas conquistas, né? Naquela comunidade de fé, é de você poder chegar ali, cantar, celebrar, ouvir a palavra de Deus. Quantas vezes a gente está um pouco triste, diz, hoje eu vou à igreja, eu vou na casa do Senhor, e quando chega ali, você ouve a palavra, você canta louvores, você sai renovado, você sai diferente de como chegou. Essa é a função da gente congregar, essa é a intenção, a coisa boa da gente estar ali congregando, né? Então, se todo um texto ele tem um versículo-chave, ele tem uma palavra que quer sintetizar o que o texto quer dizer, eu vou destacar aqui então no Salmo 84, o verso 10. Qual seria o resumo do Salmo 84? Qual o texto-chave? É o verso 10, quando ele diz: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Então, que alegria, né? Que alegria esses coraitas, né, sentiam em estar ali no tabernáculo de Deus, estar naquele lugar ali que Deus assistia. Ele diz, até o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si, para os seus filhotes, junto dos teus altares, Senhor dos exércitos. Como é bom, meus irmãos, a gente congregar. E eu noto que a gente está vivendo um tempo hoje, né, de chamado os desigrejados. Há um crescente número de pessoas que, por algum motivo, alguma decepção, alguma frustração, algum problema, simplesmente se entristeceu com aquela comunidade de fé, com aquela igreja, e diz, olha, eu não quero mais me congregar, isso não é para mim, e termina se afastando. Há um número muito grande hoje de pessoas nessa vibe, né? E eu constato isso com uma certa tristeza. É certo também que a gente vê que muita coisa mudou do meu tempo de conversão de 81 para cá, né? As igrejas evangélicas, muitas coisas mudaram mesmo, muitas se descaracterizaram daquilo que seria a essência do evangelho, a gente sabe disso, mas como eu falo, se existe vários caminhos que a gente pode ir, se a gente não está satisfeito num canto, vai para outro, mas é importante congregar, né? Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Magda, por que é que a igreja evangélica, né? Deus é um só, existe tantas ramificações, tantas denominações nas igrejas evangélicas? E aí eu digo assim, eu olho e eu vejo essa questão, essas ramificações, por um lado positivo. Por exemplo, tem pessoas que gostam de um culto mais elétrico, mais agitadinho, né? São os sapatinhos de fogo. Então essas pessoas procuram as igrejas pentecostais, neopentecostais, essas igrejas que são, né, chamadas aí sapatinho de fogo, e se congregam nessas igrejas por uma identificação. Tem outros que gostam mais de um culto mais litúrgico, uma coisa mais, né, caracterizada, uma coisa mais
apostólica, aí vão para a igreja episcopal, para a luterana, para a anglicana, e tem aqueles que ficam no meio ali, né, entre uma coisa e outra, aí são os batistas, os presbiterianos, enfim. Cada um se congrega onde se sente melhor, onde se identifica. Então, por isso que há essas ramificações. Mas o Deus, ele é o único, né? E o importante, como eu falei, não é estar aqui ou ali, como Jesus disse a samaritana. Não é no monte de Jerusalém, não é no templo em Jerusalém ou no monte de Gerizim. O local da adoração é onde tiver alguém buscando com todo o coração a Deus, né? Onde houver um adorador sincero, né? Em espírito e em verdade, esse é o adorador que o Pai procura. Então, é muito importante a gente congregar, a gente estar na casa de Deus, a gente buscar essa presença, a gente, né? É como uma fogueira, né? Nós somos uma brasinha ali naquela fogueira, tudo juntinho, né? Acende aquela chama, né? A gente se esquenta, a gente se acalenta e a gente faz o fogo acontecer. A comunidade de fé, ela existe para isso. E aí ele diz assim no versículo 11, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que andam em integridade. Como é feliz aquele que em ti confia. Salmo lindo, Salmo 84, e a gente vai ouvir o resto da música agora na voz de João Alexandre. Eu desejo que Deus abençoe muito o seu dia, a sua vida, e que a gente continue confiando e nos congregando, porque é maravilhoso estar na casa de Deus, na presença dele, sempre. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. pois um só dia, Senhor, Só um dia os teus atos vale mais que 1000 em outro lugar. vale mais que mil. É mesmo assim. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, Ele dá graça e glória, dá graça e glória. não negará bem algum aos que vivem corretamente. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Deus abençoe muito a tua vida, meu irmão, minha irmã, e que você nunca perca a alegria de se congregar. Um forte abraço, até o próximo salmo. Bye, bye!